Os últimos meses têm sido marcados por declarações de pré-candidatos à presidência da República. O cenário eleitoral é o tema de um debate que acontece agora aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos o deputado federal do PL por São Paulo, Coronel Tadeu, e o pré-candidato ao mesmo cargo, integrante do PSOL, Guilherme Boulos. Sejam os dois muito bem-vindos aqui ao Visão CNN. Antes de mais nada, queria falar um pouquinho sobre nossas regras. Temos aqui por premissa na CNN o equilíbrio de fala dos nossos convidados, portanto, cada um terá cerca de 2 minutos para resposta e réplica. E para que eu não seja indelicada, eu não quero ser, e interrompa os senhores, temos uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, vamos ao primeiro tema. As pesquisas mais recentes mostram que Lula e Bolsonaro lideram entre os pré-candidatos. A sinalização de uma polarização entre o presidente e o ex-presidente da República ocorre ao mesmo tempo em que há um impasse na terceira via. A minha pergunta é: como isso influencia na disputa para conquistar o voto dos indecisos? E eu começo por você, Coronel Tadeu. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Boulos. É um prazer estar aqui na CNN. Eu não acredito em pesquisa. Há muitos anos eu acompanho pesquisa e sempre vejo que há uma parte da pesquisa que ela é feita para manipular o voto das pessoas. Por quê? Porque existe uma parcela da população que joga como se fosse uma loteria. Eu quero votar em quem vai ganhar, eu quero votar quem está na frente. E nisso a pesquisa ela atrapalha uma decisão séria por parte desse eleitorado. Tenho que destacar aqui que eu vejo que o povo sofre de um analfabetismo político por falta de uma informação mais clara, mais verdadeira sobre o que está acontecendo no cenário político. Em 2018, os institutos de pesquisas quase que sofreram um verdadeiro atropelamento, porque erraram todas as previsões. Desde o início eu via lá, Bolsonaro não chega no primeiro turno, Bolsonaro não ganha de ninguém, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. E se a gente fosse acreditar em pesquisa, o presidente da República seria outro. E, no entanto, o Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno e no segundo turno acabou levando 57 milhões de votos que levaram ele a vitória e hoje ele é o presidente da República. Esse ano, o mesmo cenário se repete. As pesquisas acabam tentando induzir a população a um determinado candidato e isso não é a verdade. O que nós vemos é o povo nas ruas e os candidatos se escondendo. Dória, por exemplo, está em Nova York fazendo campanha para os americanos, só pode ser isso. O Lula tem que tentar montar uma claque. Foi um verdadeiro vexame ali no Pacaembu, inclusive com dinheiro público, não vou entrar nesse mérito, mas até com dinheiro público da Prefeitura de São Paulo para pagar um show de uma determinada cantora e não reuniu ali, acredito eu, que 500 pessoas. Então a realidade das ruas ela é completamente diferente do que as pesquisas vêm mostrando. E isso só me faz desacreditar cada vez mais no processo de pesquisa eleitoral. Guilherme Boulos, você também desacredita de pesquisas? E vou repetir aqui a pergunta que fiz. Como é que o impasse na terceira via pode influenciar Bolsonaro e Lula a conquistar o voto dos indecisos? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a quem nos acompanha na CNN. Boa tarde ao deputado Coronel Tadeu. Luciana, eu acredito em pesquisa, eu acredito em vacina, eu acredito na curvatura da Terra. Eu acredito nas coisas mais básicas, né? Existe metodologia, estatística que são utilizadas e seria uma coisa, no mínimo, curiosa acreditar que a imprensa atuaria ou que os institutos de pesquisa fariam um grande conluio para poder favorecer o Lula. Ainda mais do que a gente viu da postura da imprensa em relação ao Lula, em todo o processo que sofreu de condenações injustas e tudo mais. Agora, a eleição vai ser polarizada. Eu acho que a terceira via não decolou, não me parece que vá decolar, e a eleição vai ser plebiscitária no Brasil. O povo vai poder escolher entre um presidente, o Lula, que governou o Brasil, tirou o Brasil da crise, saiu com quase 90% de aprovação, fez programas sociais, botou os mais pobres nas universidades, fez o PIB brasileiro crescer 4% ao ano durante o seu governo e combateu as desigualdades. E um outro, o atual, que afundou o Brasil no buraco,
que nos devolveu ao fantasma da inflação. Há 30 anos a gente não tinha inflação. Hoje, nesse dia que nós estamos falando aqui, o diesel sofreu um novo reajuste de 9%. Quem está assistindo a gente sabe qual é o sufoco, o sacrifício, toda vez que vai encher o tanque do seu carro. Né? Inflação de alimentos, inflação de combustível, o bujão de gás pela primeira vez na história, chegando a 10% do salário mínimo. Esse é o desastre do Bolsonaro. E, aliás, é de um cinismo atroz que o Bolsonaro utiliza. Ontem eu vi ele falando da Petrobras. Porque a Petrobras... Espera um pouquinho. Ele não é o comentarista da República, ele não é o Galvão Bueno, o PVC da República. Ele é presidente da República. Ele poderia, numa canetada, trocar o presidente da Petrobras e mudar a política de preço da Petrobras. Ele fala isso e no dia seguinte aumenta novamente o diesel. Então, nós vemos um desastre no Brasil do ponto de vista econômico, vivemos um desastre sanitário com a pandemia, um verdadeiro genocídio que o Bolsonaro liderou. Então, é isso que vai estar em jogo nas eleições de outubro. A comparação entre o Lula, que foi o melhor presidente da história do país, segundo a opinião de qualquer um que veja as pesquisas da maioria do povo brasileiro, e o Bolsonaro, que afundou o Brasil. Vou dar mais uns segundinhos, então, para o Coronel Tadeu daqui a pouco na próxima pergunta, porque o Guilherme Boulos está empolgado aqui. Olha, eu vou vir com mais uma pergunta agora. Outro fator que pode influenciar na intenção de votos e na rejeição de candidatos é a escolha pelo vice. Neste último fim de semana, ex-presidente Lula, oficializou a chapa com o Alckmin do PSB. Paralelo a isso, o presidente Jair Bolsonaro tem afirmado que há 90% de chance do general Braga Neto ser o vice dele na disputa. Como vocês avaliam esses nomes? De um lado Lula e Alckmin, e do outro Bolsonaro, dizendo que Braga Neto tem 90% de chance de ser o seu vice. Agora, dessa vez, eu começo com o Guilherme Boulos, que vai respeitar os 2 minutos. Vai, Boulos. Vou sim, Luciana. Vou agora ser um aluno rigoroso aqui no tempo. Olha, a minha opinião sobre o Geraldo Alckmin eu já exprimi inúmeras vezes, não achava a chapa ideal para o Lula, mas o que está em jogo nesse momento é algo maior. O que está em jogo é a gente poder garantir a estabilidade democrática no Brasil. E nesse sentido, o Lula vai liderar uma ampla frente, com vários setores, não apenas da esquerda, não apenas setores populares, dos movimentos sociais, dos sindicatos, mas com setores da sociedade brasileira que entendem o risco democrático que a gente está vivendo. Veja, nós temos um presidente que todo dia, eu estava ouvindo agora o tema anterior que vocês estavam tratando, é um presidente que desacredita o processo eleitoral pelo qual ele mesmo foi eleito. Nós temos um presidente que fica todo dia elogiando o torturador, falando de AI-5, falando de ditadura, fazendo ameaça velada em relação às eleições. Então, o cenário que a gente vive no Brasil é muito grave. Desde o fim da ditadura militar, nós não tivemos um risco democrático tão grave como a gente vive hoje. Então, de um lado, nós vamos ter uma união de forças que querem garantir que a eleição de 22 não seja a última da nova república. Que a eleição de 22 seja mais uma e que fortaleça o processo democrático. E é deste lado que eu estou. Este lado é o da frente liderada pelo Lula. O Bolsonaro vai compor com o Braga Neto, ao que tudo indica, ampliando um processo de militarização do poder político que é muito preocupante. Os militares têm um papel na sociedade que deve ser respeitado, um papel, sobretudo nas Forças Armadas, de garantir a defesa nacional, de garantir a nossa soberania, de garantir a segurança das nossas fronteiras. Mas a gente já teve a oportunidade de ver durante 21 anos que militares na política, assumindo os cargos, nós temos milhares deles no primeiro, segundo, terceiro escalão do governo, não combina. Então, na minha opinião, a chapa liderada pelo Lula é a chapa em defesa da democracia do nosso país. Coronel Tadeu, faço a mesma pergunta. Qual a sua avaliação sobre os nomes de Alckmin, confirmado como vice de Lula nesta corrida eleitoral, e a sinalização do presidente Jair Bolsonaro sobre a possibilidade do general Braga Neto ter 90% de chances de ser seu vice? Chuchu com Lula, nós já vimos que não combina. Quando fala assim chuchu com Lula, eu pergunto por qual escândalo que nós vamos começar. Se é pelos escândalos do Geraldo Alckmin, que tem mais de 30 casos de corrupção no seu governo durante o tempo que foi governador,
ou vamos começar pelos mais de 180 casos de corrupção do governo Lula. Petrobras, Correios, Eletronorte. É uma série de escândalos de corrupção, de pessoas condenadas por todo lado. Do outro lado, nós temos duas pessoas que têm sua ficha absolutamente limpa. São dois militares. E militar combina, assim, com a política, Boulos, porque eu faço política desde os 19 anos. Tenho uma reputação ilibada. E não é o fato de ser militar, não. Porque o caráter, ele vem de berço. Foi meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, padrinhos que me forjaram ser dessa forma, correto e honesto. Quando se fala em Geraldo Alckmin e Lula, é a junção da corrupção no governo federal com a corrupção no governo estadual. Metrô, merenda. Cada vez que eu lembro dessa corrupção da merenda do Geraldo Alckmin, eu fico aqui espantado que ele tem a cara de pau ainda de dizer que nada aconteceu na merenda do estado de São Paulo. Ele tirou leite de criança. E aí, quando eu olho para o Lula, e a gente passando por vários problemas, nós não temos refinarias hoje para dar conta do petróleo que nós produzimos. Nós quase entramos num apagão geral porque ele construiu duas hidrelétricas, uma de 250 milhões de dólares, Boulos, lá na hidrelétrica de São Francisco, e a outra no Peru custou 1,2 bilhões de dólares. Essas hidrelétricas tinham que estar aqui no Brasil, tinham que estar dando suporte ao sistema elétrico nosso. Eu não vou nem falar do Porto de Muriel, de Cuba, que custou 1 bilhão. Então, cada vez que eu penso, vou falar do PT e agora com o Alckmin, eu simplesmente vou juntar a história dos dois políticos mais corruptos que o Brasil já teve. Bom, eu tenho agora 2 minutinhos para considerações finais. Gostaria que os dois respondessem se ainda veem alguma possibilidade de crescimento de uma terceira via. Começo mais uma vez, Coronel Tadeu. Não tem terceira via. Lamentavelmente, esses candidatos são piores que Lula e Alckmin juntos. Eles conseguem ser pior do que essa dupla. Eu não consigo garantir que nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno, mas eu tenho certeza que estamos muito perto disso. Mas o meu otimismo é muito forte. Não teremos terceira via e nós deveremos ter essa polarização mesmo entre o candidato da esquerda e o presidente, o ex-presidiário, né, diga-se de passagem, que foi beneficiado por uma coreografia jurídica maravilhosa feita pela instância superior, condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância. Nós tivemos que assistir um balé jurídico para tentar não tirar a inocência do Lula, mas praticamente tirá-lo da cadeia para as urnas, né? Numa aberração jurídica que eu, como bacharel em direito, não consigo acreditar até hoje, não consigo explicar isso para aluno nenhum. E do outro lado, nós vamos ter o presidente Bolsonaro. Espero até que o vice seja o general Braga Neto, porque é uma pessoa com uma reputação maravilhosa, tem uma ficha de serviços prestados à nação que não tem tamanho e que não pode se comparar com os candidatos que se apresentam do outro lado. E a população, tenho certeza absoluta que com o advento das redes sociais, ela vai se informar mais ainda, mais do que em 2018, e fará um voto responsável, fará uma leitura exata do que vem acontecendo no governo Bolsonaro, principalmente com esses 39 meses sem nenhum caso de corrupção, e isso vai fazer a diferença na cabeça do povo, já está fazendo. Por onde o presidente vai, nós temos aí uma legião de patriotas que querem o Brasil na mão de um político que seja responsável com o dinheiro que ele paga por imposto, que não vai levar o nosso dinheiro para nenhum outro país e construir obras faraônicas para depois levar o seu dinheiro por fora. O dinheiro vai ficar aqui com as obras que serão feitas aqui no Brasil. Guilherme Boulos, nas suas considerações finais, por favor, me responda também se existe viabilidade, possibilidade ainda para uma terceira via. Luciana, eu não vejo a possibilidade, o espaço político para uma terceira via. Agora, me admira muito o Coronel Tadeu vir aqui e dizer duas coisas. Primeiro, a respeito do Lula, eu acho que o Coronel está desatualizado, né? O Lula foi inocentado, aliás, agora mais recentemente pela ONU,
foi pela Corte Suprema e um a um de todos os seus processos foram derrubados em primeira, em segunda, em terceira instância. Foi um processo absolutamente viciado, conduzido lá atrás pelo Sérgio Moro, que depois recebeu a homenagem do presidente apoiado pelo Coronel Tadeu para virar ministro da Justiça. Hoje o mundo todo sabe, aliás, falando em mundo, a vergonha internacional que é o governo Bolsonaro, o espalha-rodinha não foi nem chamado para o G7, um desastre completo. Agora, o Coronel Tadeu veio dizer aqui de 39 meses sem corrupção. Coronel, agora a corrupção é 18 quilates. Vocês fazem corrupção com barra de ouro no Ministério da Educação, pastor, que para poder mandar dinheiro para creche para um município, cobra propina em barra de ouro. Não vou nem falar aqui de rachadinha de Queiroz, da mansão não explicada do filhote do presidente de 6 milhões de reais em Brasília, de lavagem de dinheiro em loja de chocolate e do Centrão, com quem você convive no Congresso Nacional. Vocês que gritaram, se gritar pega Centrão, não sobra um. Tá aí o Bolsonaro hoje refém do Centrão, no colo do Centrão. Arthur Lira manda na República, orçamento secreto, emenda para todo lado. Como é que vocês vão querer reproduzir o discurso de que acabar com a corrupção, acabar com a mamata? Isso não cola. Eles fizeram um governo corrupto. O que vocês fizeram, inclusive, foi desmontar os mecanismos de investigação da corrupção que existiram, muitos deles construídos no próprio governo Lula. Mas a população vai saber julgar, Luciana. Outubro está se aproximando e eu tenho muita convicção que nós vamos derrotar, virar a página desse pesadelo no Brasil, eleger o Lula presidente e, quem sabe, eu espero e vou trabalhar para isso, fazer o Bolsonaro e os seus filhotes pagarem por seus crimes e irem para a cadeia. Bom, eu tenho que encerrar esse debate agora, nesse momento. Eu agradeço aqui a participação dos dois. Conversamos aqui no Visão CNN com o deputado federal pelo PL por São Paulo, Coronel Tadeu, o pré-candidato ao mesmo cargo, integrante do PSOL, Guilherme Boulos. Agradeço os dois que têm ideias extremamente divergentes, mas foram respeitosos aqui na fala e com o tempo. Muito obrigada. Obrigado, Luciano.